alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Kelly O'Hara, enfermeira, estou acompanhando a nossa turma da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana 2. Hoje o tema da nossa aula será sobre o sistema digestório. Nós veremos a anatomia dos órgãos principais que fazem parte do nosso tubo digestório: a boca, faringe, o esôfago, estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. A boca vai ser o início do nosso tubo digestório. Por que vai ser chamado tubo digestório? Porque essas estruturas vão estar formando um tubo do início da boca até a saída pelo reto, pelo ânus. Então, o alimento que vai ser ingerido, vai passar pela digestão através da boca e ele vai descer fazendo a digestão. Nós vamos absorver os nutrientes até as partes que vão ser eliminadas através das fezes. Então, a boca ela pode ser chamada também como a cavidade oral ou bucal. E ela vai ser formada pelas bochechas lateralmente, os palatos duro e mole anteriormente ou acima, superiormente, e na parte mais anterior o palato mole, na parte mais posterior o palato duro, e abaixo, inferiormente, ela vai ser delimitada pela língua. À frente, nós vamos ter os lábios. Na cavidade bucal, nós vamos ter as principais estruturas, que vão ser os dentes e a língua, que vão ajudar no nosso processo digestório. Nós temos também as glândulas salivares, que vão auxiliar na formação do bolo de alimentos durante a mastigação. A mastigação vai ser o nosso primeiro processo que vai estar envolvido. Ela vai ser uma parte da nossa digestão mecânica, que através dos movimentos nós vamos dividir, vamos cortar os alimentos em partes menores para facilitar a ingestão, para engolir aquele alimento. As glândulas salivares, elas vão ajudar produzindo saliva para que haja um umedecimento desse bolo alimentar, para que ele consiga deslizar dentro do nosso esôfago e chegar até o estômago. Os nossos dentes, os dentes da frente, eles vão ser laminares para cortar os alimentos, e os dentes traseiros, os molares, eles vão ser mais achatados, que eles vão fazer o processo de esmagamento durante a mastigação, diminuindo o tamanho dos alimentos. As partes anteriores das bochechas, nós lembramos lá que as bochechas vão limitar a boca lateralmente. Na parte anterior, nós vamos ter os nossos lábios. Os lábios, eles são pregas carnudas, que eles vão ter principalmente ali, ó, tecido epitelial e um pouco de mucosa interiormente. Nós vamos ter o frênulo, que ele vai fazer ali uma junção entre o lábio e as gengivas, e os nossos lábios eles vão estar conectados às nossas gengivas. Eles vão ser pregas carnudas. Exteriormente, nós vamos ter pele. Interiormente, nós vamos ter túnica mucosa. Ali na nossa imagem, nós podemos ver aquela linha ali, que ela vai ser bem na região medial, que vai ser o frênulo. Dentro já da cavidade bucal, nós vamos ter o palato. O palato, ele serve como uma parede ou uma separação entre a cavidade oral e a cavidade nasal. Ele é o nosso céu da boca. Essa parte mais anterior, mais para frente, ela vai ser o palato duro, que nós vamos ter ali o tecido ósseo também, que vai estar dividindo, certo? E mais posteriormente, nós vamos ter o palato mole. O palato duro, ele vai ser formado pelas maxilas e pelas palatinas, e ele vai ser recoberto por túnica mucosa. Já o palato mole, ele é uma partição mais muscular, e ele vai formar um arco na parte oral da faringe, que ele vai estar revestido por túnica mucosa. Então, na parte mais posterior, lá no fundo da cavidade oral, nós vamos ter esse palato mole, que nós não vamos ter a presença do tecido ósseo, ele vai ser mais flexível. Nós temos a faringe. A faringe vai ser aquele primeiro canal
onde o alimento, depois que ele vai ser ingerido, ele passa pelo processo de ingestão, ele vai sair da cavidade oral, vai para a faringe. A faringe, ela é um tubo que ele é afunilado e ele vai se estender dos cônos até fazer a conexão com o esôfago. Na faringe, que nós vamos ter ali as partes da conexão pela epiglote, que vai dividir a parte do nosso sistema digestório, da parte do nosso sistema respiratório. Então, essa parte da faringe também, que pode haver obstrução por objetos que vai obstruir tanto a via aérea quanto a via de ingestão dos alimentos. A faringe nós vamos ter 3 partes. A parte que vai ser composta por músculo esquelético e ela é revestida por túnica mucosa. Então, a faringe ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, ou a parte mais baixa. Depois da faringe, nós vamos ter a laringe. A laringe já é parte do sistema respiratório. Depois da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia é o canal que vai para os nossos pulmões. Já na parte posterior, a traqueia, nós temos o esôfago. O esôfago ele vai ser conectado com a faringe. Então, na nossa imagem, aquele quadradinho ali escuro que vocês conseguem visualizar, é onde nós vamos ter a divisão das vias, via nasal e da via oral, que elas ainda estão juntas nessa primeira parte, depois elas vão se dividir. Certo? A nossa imagem aqui, ela tem um zoom maior, nós conseguimos visualizar mais perto. A parte nasal ali perto dos seios nasais, a parte oral dividido ali, ó, pelo palato mole e também pela úvula, que nós podemos, não está visualizada na nossa imagem, mas quando nós vamos observar ali a parte ali da garganta, por assim dizer, o fundo da boca, nós conseguimos ver a úvula. A úvula é aquele pêndulo que nós temos lá no fundo da boca. E a laringe, ela está ali, ó. Nós temos a divisão entre as duas feita pela epiglote. A parte nasal da faringe, ela só vai atuar na respiração, mas a parte oral e laríngea, ela tem a função respiratória e função digestória. Então, é um canal que vai fazer parte dos dois sistemas. Depois da nossa laringe, nós vamos ter o esôfago. O esôfago ele é um tubo colabável. O que isso significa? Que as paredes dele podem se juntar e podem fechar. O diâmetro dele vai ser menor que o diâmetro da traqueia. Quando nós vamos ver a anatomia, ele está posterior à traqueia. Então, ele está atrás da traqueia. Ele tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Quando o alimento passa pelo esôfago, ele vai passar num período bem rápido, mais ou menos uns 5 segundos para ele descer da boca pelo esôfago até chegar no estômago. Então, o alimento fica muito pouco tempo ali. No esôfago, nós não vamos ter digestão dos alimentos. A única função dele vai ser transportar o alimento da cavidade oral para a cavidade do estômago. Então, ele não vai secretar enzimas, ele não vai começar a digerir o alimento. Ele apenas transporta o alimento até o estômago. O nosso estômago, ele vai ser um alargamento do canal alimentar, que ele tem um formato de J e ele está inferiormente ao diafragma no abdômen. Ele está abaixo do diafragma. O nosso estômago, ele é altamente expansível, ele funciona ali como um balão. Quando nós estamos com o estômago vazio, ele fica bem pequeno, conforme nos alimentamos, ele vai se esticando. Ali, o estômago ele vai iniciar a parte superior dele, ela vai estar conectada ao esôfago, e a parte inferior vai ser conectada ao duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, certo? Então, o estômago, lá nós já vamos ter a mistura do bolo alimentar com as enzimas digestivas, principalmente ali a pepsina, os ácidos estomacais,
que eles vão fazer parte ali, começar já com a digestão química também. A digestão química vai ser através principalmente das enzimas para fazerem a quebra das grandes moléculas dos alimentos, para diminuir em moléculas menores, mais simples. E ele também faz parte ali da digestão mecânica, porque ele vai fazer movimentos para misturar o alimento às enzimas, aos líquidos digestórios. Uma das funções do estômago é servir de câmara de mistura e o reservatório de retenção. O que isso significa? Aquilo que a professora já falou da mistura entre o bolo alimentar e as enzimas digestivas, e retenção, porque o alimento, ele vai, depois que ele vai ser misturado às enzimas, ele vai ficar por um intervalo de tempo dentro do estômago, e o estômago vai liberar aquele bolo alimentar aos poucos para o intestino delgado, para que lá no intestino delgado ele faça a absorção dos nutrientes principais que vão ser utilizados. Então, ele vai descendo aos poucos. Nos intervalos adequados, ele vai liberar a quantidade de material até a parte principal, primeira parte do intestino delgado. Nosso estômago ele vai ser dividido anatomicamente em 3 partes principais: o fundo do estômago, que vai ser a parte superior, o corpo, e o pilor ali vai ser aproximadamente a parte do intestino delgado. A posição e o tamanho do nosso estômago, eles vão variar continuamente de acordo com os hábitos alimentares daquela pessoa. Se ela tem o hábito de ingerir grandes quantidades de alimento, ele vai se esticar. Pessoas que ingerem menores quantidades, ele tem a elasticidade dele um pouco mais diminuída. Quando o estômago ele está vazio, ele vai começar, as paredes elas vão se colabar e elas vão começar a roçar uma na outra, que pode ser quando a gente vai escutar aquele barulho ali de o estômago roncando, quando o estômago está vazio, quando você está com fome. As 4 regiões principais: cárdia, fundo gástrico, o corpo gástrico e a parte pilórica. Depois do nosso estômago, nós vamos ter o intestino delgado, que nós vamos levar em consideração que o tamanho pode variar de indivíduo para indivíduo, porém ele chega a medir de 6 até 8 metros de comprimento quando ele é totalmente desenrolado. Quando ele está no nosso estômago, ele está ali juntinho, está dobrado, por isso que ele não ocupa tanto espaço. Ele vai ser dividido em 3 partes principais: o duodeno, que ele é a primeira parte, é ali que vai receber aquele bolo alimentar, o material que estava dentro do estômago. Ele vai misturar aquele material com o suco pancreático, que ele vai receber lá do pâncreas, e ele vai ter uma ação de degradação dos alimentos pela ação das enzimas digestivas. Ele vai se misturar. É na parte do nosso intestino delgado que nós vamos fazer a maior parte da absorção dos nutrientes, das vitaminas lipossolúveis e também lá dos nossos aminoácidos. Depois nós vamos ter o jejuno, que vai ser a parte central. Ele vai ser a parte mais longa ali, ele pode ter aproximadamente 2,5 metros. E junto com o ilho, ele vai atuar na absorção dos alimentos por meio das estruturas chamadas microvilosidades. O que são as microvilosidades? É como se nós tivéssemos dobrinhas na parede do nosso intestino. E essas dobrinhas, que elas vão ter ali as estruturas que vão fazer o transporte daqueles nutrientes que estão vai ser chamada ali a parte externa, que é a parte do canal, do lumen do intestino grosso, do intestino delgado, desculpa. A parte que está no lumen, ela vai ser transportada para a parte interior, que vai ser ali através do transporte para a parte interior. Na parte anterior, aqueles nutrientes eles já vão ser absorvidos principalmente pelos vasos linfáticos e pelos vasos sanguíneos, que é através desses vasos que esses nutrientes vão ser transportados para as outras partes do corpo, para servir de nutrientes para as nossas células, que elas possam fazer as atividades celulares. Depois nós vamos ter o ilho. Olha lá, a professora falou que o jejum era a parte mais comprida.
mas o íleo, ele ainda é maior. Ele pode chegar a 3,5 metros. É a porção final do intestino delgado. Então, nós temos as 3 partes que nós já falamos. Depois do intestino delgado, nós vamos ter o intestino grosso. O seco é a primeira parte do intestino grosso. Ele vai estar localizado no lado inferior direito da cavidade abdominal e ele vai ter uma forma de saco. É no seco que nós vamos ter o apêndice vermiforme, que quando ele passa ali pelo processo de inflamação, nós vamos ter a apendicite. Por isso que a apendicite, quando o paciente ele vai sentir ali a dor da apêndice, ele vai sentir na parte inferior da cavidade abdominal, ali próximo já à parte da cavidade pélvica. Então, isso que devido à localização anatômica do apêndice vermiforme. Lá na imagem dá para a gente visualizar também. Depois, nós vamos ter o cólon. O cólon vai ser a parte média do intestino grosso. Ele vai ser dividido em 3 partes principais. O cólon ascendente, quando ele sobe. O cólon transverso, que ele está ali horizontalmente, está numa forma transversa. E nós vamos ter a parte descendente do cólon, quando ele já vai descer. Ali na parte do cólon descendente, nós vamos ter também a parte do cólon sigmoide, que quando ele faz esse como um S, como um sigma, para descer para o reto. O cólon, ele vai ter ali a principal função de reforçar os movimentos intestinais e ele vai proteger o organismo contra os micro-organismos ou contra as bactérias. É na parte do intestino grosso que vai ter a maior absorção de água daquele bolo de alimentos, que é onde nós vamos formar o bolo fecal, vai ser formado as fezes. Por isso que pessoas que elas estão ali com uma disenteria, estão com diarreia, a digestão ela vai ser cortada, o intervalo de tempo ela vai ser mais rápido. Quando ele vai fazer as fezes vão ser mais líquidas. Já pessoas que elas têm algum problema de prisão de ventre, de constipação, o bolo ele vai ficar mais tempo ali no intestino grosso, então ele vai absorver mais água, então vai haver um ressecamento daquelas fezes. Dependendo do intervalo de tempo, ele pode ali endurecer bastante, a pessoa ela vai sofrer na hora da defecação, ela vai ter problemas ali que podem até ser maiores. O reto, ele já vai ser a porção final do intestino grosso, e ele é a continuidade do sigmoide, conforme a professora falou, lá do S. E nós temos a finalização do intestino, que vai ser através do ânus. Então, o reto vai ser a última parte ali, é nessa parte entre o reto e o ânus que nós vamos ter o esfíncter anal. O esfíncter anal ele vai ser principalmente músculo esquelético ali, que nós vamos conseguir fazer o controle voluntário deste esfíncter para que o corpo ele consiga controlar a hora lá da defecação. É no intestino grosso que nós vamos ter a maior absorção da água, dos alimentos que não foram digeridos ou que não conseguiram ser assimilados, e lá nós vamos ter o acúmulo destes detritos através ali das fezes, que nós vamos eliminar através da defecação. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Acompanhe o conteúdo no seu material didático e até a próxima aula.